Boa tarde, tudo bem? Nosso grupo vai apresentar o trabalho sobre propagação de crenças aplicado ao Sudoku. O grupo é formado por mim, Davi, pelo Eduardo e pelo Guilherme. Bom, primeiro dando uma ideia geral sobre como que vai funcionar a nossa apresentação, a gente vai dar uma motivação inicialmente sobre o problema, explicar uma introdução de como funciona o Sudoku, depois explicar como que funciona o grafo de fatores e como ele é aplicado no algoritmo de Belief Propagation ou de mensagem de passagem. Mais à frente teremos um exemplo visual do algoritmo e um exemplo prático com o código. E por fim, a gente apresentará uma conclusão. Bom, a motivação a gente começa da seguinte forma. Os problemas na computação exigem alta complexidade para serem resolvidas. E às vezes resolver eles com força bruta não seria a melhor solução. Por isso, podemos utilizar alguns algoritmos heurísticos que têm como objetivo otimizar a forma como será resolvido um problema. Ou seja, nós iremos deixar que os elementos do problema cheguem a um consenso comum entre eles para resolver o problema. Esse tipo de algoritmo seria o algoritmo de mensagem de passagem, que seria uma heurística que nós podemos utilizar para resolver certos algoritmos. Ou seja, iremos realizar iterações de forma que uma restrição se comunica com outra, como se fossem focas, e através de repetidas iterações chegue a um consenso geral de qual seria o resultado do algoritmo. Esse tipo de problema que nós podemos ver seriam no caso de detecção de códigos de erro, de detecção de fraudes e até no de coloring. Falando um pouco do Sudoku, ele é um tipo de problema bem conhecido e que apresenta uma alta complexidade para ser resolvida. Por exemplo, a gente pode resolver ele utilizando um algoritmo de coloring, em que para cada linha, cada coluna e cada bloco, para cada linha, cada coluna e cada bloco teria uma determinada cor diferente. Outra solução possível para resolver o Sudoku seria utilizando o algoritmo de mensagem de passagem, que vai ser o algoritmo que a gente vai adotar para resolver o problema, em que a gente utilizará um grafo de fatores, que seria um grafo bipartido dividido em duas classes. A classe das células, ou seja, nós de variáveis, e as restrições, que seriam os fatores. E as células, elas se comunicam com as restrições e as restrições com as células. Nunca as células com células e restrições com restrições. Cada célula buscará o seu respectivo dígito através de uma determinada probabilidade. Inicialmente, as células que possuírem um dígito já informado terão uma certeza de 100%, enquanto as que não tiverem terão um valor de incerteza total, que será de 1/9, para respectivo à distribuição uniforme. Enquanto as restrições serão representadas pelas 9 linhas, 9 colunas e 9 blocos do Sudoku. Ou seja, teriam um total de 27 restrições. E elas iriam garantir que para cada dígito seus vizinhos seriam únicos. Falando um pouco mais das células, no algoritmo nós iremos ter uma matriz tridimensional, onde no algoritmo irá ter a chance de um determinado dígito K numa determinada célula I satisfazer a chance. Falando um pouco mais das células, no algoritmo nós iremos ter uma matriz tridimensional, onde no algoritmo irá ter a chance do dígito K na célula I satisfazer a restrição J e será o valor armazenado na posição IJK. O algoritmo ele irá funcionar em um ciclo de duas fases, ou seja, iremos pegar o conhecimento das células e passar para restrições, e o oposto, passar os conhecimentos das restrições para as células. Dessa forma, essa passagem de conhecimento por todo o gráfico fará com que ele já saiba como está a sua estrutura. A primeira funcionará da seguinte forma: a gente escolhe uma determinada célula para se comunicar com uma determinada restrição. Por exemplo, a gente quer falar da restrição da linha. Então, a gente ignora a mensagem que foi passada dela na rodada anterior e só iremos considerar as outras restrições, que no caso seriam da coluna e do bloco.
iremos realizar a multiplicação da probabilidade informada por elas a cada número. Caso o resultado dê uma probabilidade muito baixa, irá resultar em um não consenso por alguma das restrições, ou seja, poderá não ser esse número. Caso o resultado resulte numa probabilidade satisfatória para ambos, poderá haver um consenso e terá altas chances de ser esse número. Após isso, para manter a regra da probabilidade total, ou seja, de ser 1, nós iremos realizar a normalização, em que será dividido o valor da multiplicação pelo valor total dos resultados. Se o resultado de todos os números for zero, é impossível ter qualquer número, o que estaria errado. Então, para que não caia nesse problema, a gente assume que o algoritmo foi longe demais nas fofocas e aí a gente tem que acabar resetando elas. Ou seja, a gente volta para a probabilidade igual para todas no valor de 1/9. Por fim, como agora não precisamos mais restringir depois de inúmeras iterações, nós não precisamos restringir nenhuma das restrições. Então, nós fazemos o produto das três, gerando uma crença final, que seria denominada belief, e ditará o resultado final do Sudoku. Após o estágio das mensagens de vértice para as restrições, a gente vai ter o estágio das restrições para as células. E a gente vai ficar fazendo isso intercaladamente até chegar numa solução. Essa segunda fase se dá entre as restrições, analisando a seguinte pergunta: se a gente olhar para uma célula que está em uma restrição e assumir como hipótese que essa célula seja um dígito x, qual é a probabilidade desse dígito, baseado no contexto de todas as outras células que participam da mesma restrição, satisfazer a restrição? Então, por exemplo, imagine um caso que a gente está olhando para as linhas e a gente quer saber qual é a chance de a célula 1, sendo o dígito 5, satisfazer a restrição da linha. A gente tem que olhar para qual a probabilidade de todas as outras células daquela linha serem os outros dígitos. Se, por exemplo, a gente tem que a célula 3 tem 98% de chance de ser o dígito 5, então isso significa que a chance da célula 1 ser o dígito 5 é muito baixa, porque a chance de outra célula ser o dígito 5 é muito alta. Então, nessa etapa, a gente está olhando o conhecimento que a restrição tem de todas as células dela e usando esse conhecimento para atualizar o estado das probabilidades de uma célula. E no fim, essa mensagem vai ser a probabilidade que a gente vai usar na próxima iteração da fase 1, para, baseado no contexto dessas duas das restrições, atualizar de novo as restrições e a gente entrar nesse ciclo. Então, para isso, a gente vai ter que olhar todas as células, todos os dígitos, todos os vizinhos e todos os seus dígitos, e isso vai ser muito custoso. Então, por isso a gente vai usar uma estratégia de programação dinâmica usando um array em bitmask. Nesse array, a gente vai ter 512 posições, uma para cada combinação de dígitos que a gente pode ter. Como a gente tem 9 dígitos, a gente vai ter 2 elevado a 9 combinações, que é 512. E a gente vai transformar os números, os combinações em um número inteiro e usar ele como índice. Por exemplo, o número que convertido em binário seria 1110000, seria o equivalente a gente ter uma combinação em que a gente já escolheu o dígito 9876 e nenhum dos outros. E aqui, para a gente não importa qual célula escolheu o número. O que importa para a gente é se o número foi escolhido ou não. Então, a gente vai começar nessa programação dinâmica com o índice 0 sendo 1, que significa que a chance de a gente não tendo escolhido nenhuma célula, não ter escolhido nenhum dígito é 100%. E aí a gente vai pegar os outros dígitos e usando operações booleanas binárias, a bit, pegando os novos índices e atualizando esse array até que no fim a gente tenha a probabilidade que a gente quer
nesse estágio para atualizar a mensagem e passar. Então, esse estágio vai funcionar com as seguintes etapas. Primeiro, a gente vai escolher um alvo e uma hipótese. A gente vai pegar uma restrição, dessa restrição escolher uma célula que faz parte dela, dessa célula escolher um número que a gente quer achar a probabilidade. Depois, a gente vai pegar para a restrição todas as outras células vizinhas que não são a que a gente escolheu. Depois, para cada célula, a gente vai escolher um dígito que a gente quer olhar a probabilidade, e para esse dígito, a gente vai varrer o array de DP. E aí a gente vai pegar todas as combinações que são possíveis e atualizar com a probabilidade dela. Por exemplo, se a gente está olhando para a célula que quer assumir o valor 3, a gente vai ter que olhar na DP todas as combinações possíveis que ainda não tem o dígito 3, multiplicar pela probabilidade daquela célula chegar no dígito 3 e atualizar o índice que teria, todos os números que a anterior teria, mais o dígito 3. E a gente vai somando essas probabilidades de todos os vizinhos até a gente chegar no final, em que a gente vai ter o array completo e aí a gente vai querer pegar o índice em que a gente tem todos os bits menos o da célula que a gente olhou a hipótese, que vai ser a probabilidade final de a gente ter aquele número satisfazendo a restrição. E aí, como critério de parada do algoritmo, depois de a gente fazer várias rodadas de iteração entre a fase 1 e a fase 2, as mensagens do células para restrições e restrições para células, a gente vai ter dois tipos de critério de parada. Um deles vai ser a divergência, a diferença entre uma mensagem e outra, quando ela for menor do que um mínimo estabelecido, significa que o estado da rede convergiu e a gente chegou numa resposta estável que não vai mudar muito. A gente pode assumir que essa é uma resposta e parar as iterações. Ou a gente pode pegar um caso em que ele não está convergindo e a gente coloca um limite para definir um limite de iterações em que, quando o algoritmo chega naquela iteração, ele para. E aí, o algoritmo de message passing, ele é 100% correto e exato em casos de grafos que são acíclicos. No caso do Sudoku, ele tem muitos ciclos, pela natureza do problema do Sudoku que a gente modelou para o grafo de fatores. Então, como ele é acíclico, ele é uma resposta inexata. Ele chega numa boa aproximação, mas em alguns casos ele pode não chegar em uma resposta exata. Como ele não chegaria em uma resposta exata? Seria quando a gente tem um alto grau de incerteza após convergir. Por exemplo, o vértice, ou a célula 5 tem 50% de chance de ser o número 4, 50% de chance de ser o número 7. Isso não nos diz qual número que é. A gente não tem uma certeza para chegar na resposta. Mas, mesmo que ele não tenha convergido, a gente tem uma técnica chamada de decimação que a gente pode tentar resolver esse problema. Essa técnica, ela pausa o algoritmo, ela varre todas as células, acha o dígito que tem a maior probabilidade dentre todas as células e assume como esse dígito fosse anotado no Sudoku desde o começo, como se fosse 100% de chance de ser aquele número. E aí então ele reseta todas as outras probabilidades para a distribuição uniforme e começa o algoritmo do zero. E aí, após as iterações, ele checa de novo se a resposta foi boa ou se ele precisa fazer decimação de novo. E em casos de sudokus bem difíceis, isso pode ser que ele tenha que fazer esse processo de decimação várias vezes até chegar no estado que converja. E se o sudoku não for um sudoku realizável, ele vai ficar tentando e tentando e tentando até ele chegar em pouquíssimos números não preenchidos e ele vai deixar os últimos números sem certeza e o sudoku vai estar em estágio que ele vai ficar ele vai se contradizer após uma certa decimação. E aí, então, só para recapitular o fluxo inteiro do algoritmo, primeiro a gente modela o Sudoku como um grafo de fatores, com as suas 81 variáveis e 27 fatores. A gente atribui
os valores que têm 100% de certeza e os outros que são um nono. Depois a gente faz as iterações de message passing ou belief propagation, intercalando entre a fase 1 e a fase 2, de célula para restrição e restrição para célula. E depois a gente checa o parâmetro de convergência ou o de iterações. Depois disso a gente checa se precisa fazer a decimação ou não. Caso precise, a gente volta para o estágio 1 e vai fazendo esse ciclo até chegar numa solução que a gente converge e tenha uma probabilidade alta, seja uma solução boa. E aí no fim a gente vai percorrer todos as células, percorrer para cada célula todos os dígitos dela e assumir como na resposta final o dígito da célula que tenha a maior probabilidade. E essa vai ser a nossa resposta para o Sudoku. Aí aqui a gente fez uma animaçãozinha para mostrar um exemplo mais visual, fica mais simples de entender. Então, primeiro a gente montou um Sudoku aqui, escolheu a célula X, a gente tem as restrições de linha, coluna e bloco. Aí a gente vai transformar em um grafo de fatores, que teria separado por células e blocos e restrições. Depois disso, a gente vai para a fase 1, em que a gente vai ter uma. Aqui foi um exemplo específico de uma iteração. Então, a gente escolheu uma célula. Das 3 restrições que essa célula faz parte, a gente pegou 2 delas. Aí, essas 2 restrições vão mandar as suas mensagens para a célula. Aí, a gente faz um produto escalar, multiplicando índice a índice as mensagens e manda essa mensagem para a terceira célula. Depois disso, a gente vai fazer a mesma coisa, escolhendo outra restrição para a mesma célula, e no fim a gente vai repetir para todas as células, até que a gente tenha atualizado a mensagem para todas as restrições. A segunda parte, a gente vai começar escolhendo uma restrição, nesse exemplo seria essa azul aqui, aí a gente vai pegar todos os vértices, as células que participam dessa restrição, a gente vai assumir uma célula, a gente vai ter aqui embaixo é um exemplo de como seria a mensagem dessa célula para a restrição. A gente vai assumir um número de hipótese dessa célula. Nesse caso, a gente escolheu o número 5, que a gente está olhando aqui. Aí a gente vai escolher outra célula que está nessa restrição. No caso, a gente pegou a célula 2. A gente escolhe um número para essa restrição, que nesse caso foi o 3, que a gente quer analisar agora no momento. E aqui na direita a gente tem o array de bitmask, que ele vai ter então todas as possibilidades de combinações de dígitos. No caso a gente começa com o 0 tendo 100%. Então no dígito da célula 2 a gente vai pegar, multiplicar pela probabilidade da célula 2 ser 3, que vai dar esse 0,8 no exemplo, e a gente vai fazer isso por todos os vizinhos, por todos os dígitos que eles podem ter, até a gente chegar no resultado e a gente coloca analisar a mensagem, aí percorrer para todas as outras células, para todos os dígitos, a gente vai atualizar todas as mensagens e mandar de volta para a restrição. E aí no fim a gente vai pegar essa mensagem e continuar na próxima iteração. Agora eu vou mostrar um exemplo do código. Aqui a gente tem primeiro a nossa função de inicialização, eu coloquei um sudoku determinístico, só de exemplo. Aí aqui a gente vai ter as matrizes das probabilidades, a gente vai ter uma função que inicia o grafo, a função que faz a mensagem de vértices para fatores, a função que faz de fatores para vértices, e aqui a gente tem todos os loops, por exemplo, para cada restrição, para cada dígito, vizinho, para cada dígito, para cada outro vizinho, para cada dígito, aí a gente atualiza a programação, o array de programação dinâmica, e aí no fim a gente tem a resposta e uma função para pegar a solução final. E aí, para o grafo que a gente usou de exemplo, a gente tem aqui o grafo e aqui a resposta do final. E como conclusão, a gente viu como funciona o algoritmo de mensagem de passagem e como a gente consegue modelar o Sudoku e aplicar esse algoritmo no Sudoku para chegar na solução.